de confessar, e aqui diz em Mateus 5:8: Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Romanos 3:10 diz também: como está escrito, não há nenhum justo sequer, nenhum sequer. Amém? Quero começar orando por essa mensagem. Eu acredito muito no que Deus vai fazer aqui em cada um de nós. Eu estava lá em casa estudando ontem e hoje, e tanto que eu chorei, eu estava falando para os pastores, isso primeiro ministra no nosso coração, né? E depois o Senhor ministra para os irmãos, e com isso é poderoso, ver que Deus foi de encontro comigo antes, e me tratou sobre mim, mas amém. Senhor, meu Deus e Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, Pai. Obrigado, Senhor, por estarmos, Pai, na Tua casa, Senhor. Pai, que o Senhor possa, Pai, encontrar, Pai, cada coração, Pai, quebrantado, Pai, para ouvir, Pai, a Tua palavra, Senhor. Pai, que o Senhor possa, Pai, tocar, Senhor, em cada coração, Senhor, trazer mudança, Senhor, que nós não possamos, Pai, sair daqui, Pai, da mesma maneira que entramos, Senhor. Pai, que nós possamos, Pai, viver de fato a Tua palavra, Senhor. Mesmo, Pai, que às vezes, Pai, ela possa, Pai, ser confrontadora a nós, Pai. Que nós possamos, Pai, ser obedientes, Pai, e andar, Pai, em fé, Senhor, e obediência a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, na primeira escolha que a gente fez, foi a escolha do eu não posso. Isso foi o que chamamos aqui da série da mensagem da escolha da realidade. Eu percebo que não sou Deus, eu admito que sou impotente em controlar a minha tendência de fazer o que é errado e que a minha vida está desgovernada. A outra escolha que a gente fez foi Deus pode, e foi chamada de a escolha da esperança, e aqui está o que foi dito. Eu sinceramente acredito que Deus existe e eu importo para Ele e que Ele tem poder para me ajudar a mudar. Isso Deus pode. Isso aqui é tão poderoso, né? Cada mensagem, ela vem ligando até hoje, o que a gente vai falar em seguida, vem ligando à medida que a gente vai dando os passos. A gente escolhe que Deus pode, não mais eu vou estar no controle de fazer as coisas, não mais eu vou estar pegando e às vezes tentando articular as coisas, mas o Senhor, Ele pode. No Senhor está a nossa esperança. E até a gente chegar na escolha do comprometimento, que foi o que a pastora pregou semana passada. A escolha da semana passada foi a escolha do comprometimento. E isso diz que eu conscientemente escolho comprometer toda a minha vida e vontade ao cuidado e controle de Cristo. Em outras palavras, eu tenho que me render, eu tenho que tomar uma decisão. Mas como você deixa Deus realizar as coisas que Ele quer fazer em sua vida? Como você faz isso? Bem, isso nos leva onde estamos hoje. A quarta escolha. E essa escolha aqui, para mim, é uma das mais difíceis para nós tomarmos. E às vezes vai ser confrontadora com o nosso coração. Às vezes nós não vamos querer dar um amém, um glória a Deus. Mas eu acredito que à medida que nós dissermos sim, Senhor, eu quero viver por completo o que o Senhor tem, e não pela metade. Eu acredito que a nossa vida pode ser transformada. E essa escolha, eu acho que é a mais difícil, por quê? Porque é a limpeza da casa. E quantas vezes, né? Limpar a casa, às vezes é difícil. Eu moro sozinho, às vezes eu vejo isso, ter que pegar e fazer aquela limpeza por cima ali é muito fácil. Mas se a gente for fazer uma limpeza profunda, varrer, tacar água e não jogar o cisco por baixo dos móveis, né? Esconder para quando os outros virem, isso é mais fácil. Mas quando a gente fazer uma limpeza realmente profunda, isso é muito difícil. E sendo bem honesto, essa pode ser a escolha mais difícil da gente fazer mesmo. Porque tem a ver com confessar as nossas falhas, confessar os nossos pecados, confessar as nossas iniquidades. E quantas vezes a gente quer mostrar, às vezes, para o meu irmão, às vezes eu vou mostrar para o Guilherme que eu estou plantando tão bem. E quantas vezes eu já fiz isso? Você está bem? Estou muito bem, mas lá por dentro estava puro pecado, estava escondendo, tudo para mostrar uma cara de santidade, uma cara de, não, eu ser aprovado para os outros. E não adianta a gente ser aprovado pelo Guilherme, por mim, pelo Ezequiel, pelo pastor, mas a gente ser desaprovado por Deus. Então, antes de entrar nisso, eu quero ser sincero com você e você um com o outro, que ninguém aqui está apontando o dedo para ninguém,
mas todos nós estamos perdidos, todos nós pecamos e ninguém é perfeito. E Jesus ele tem um convite para nós. Como diz Dietrich Bonhoeffer, ele fala assim: Jesus te chama, e quando ele te chama para morrer. Ele não nos chama para viver. Morrer como assim, Gabriel? Jesus quer me matar, cara. Mas não, o Senhor te chama para morrer pelos seus pecados, para morrer pelas suas escolhas e deixar que o Senhor faça as escolhas para nós, para morrer pelo nosso controle, para morrer pela nossa zona de conforto, que eu acredito que isso vai fazer a gente sair da nossa zona de conforto hoje. Amém? Eu acredito que nós sairemos daqui posicionados. Nós não somos escravos do pecado. Como diz em Gálatas 5, ele diz: eu vos libertei para que não caia em outro jugo de escravidão. Nós somos livres, então nós andaremos na liberdade dos filhos de Deus. Amém? Então, diante disso, qual é a decisão que nós devemos tomar? Seguir os ensinos da palavra de Deus é o que Ele tem para nós. Ter um relacionamento franco, um relacionamento sincero, um relacionamento de obediência com o Senhor, aberto, um coração entregue realmente, é isso que Ele tem para nós. Isso só será possível se a gente assumir o padrão de Deus para a nossa espiritualidade. Amém? Então, começamos aqui o ponto 1. Qual é o padrão de espiritualidade que eu devo ter? Às vezes você deve ter se perguntado: como que eu devo ser? Muitas pessoas falam que eu posso escutar tal música, não posso escutar tal música. Eu posso andar de tal maneira, não posso andar de tal maneira. Agora eu sou crente, eu não posso fazer mais nada. Não, mas Jesus ele nos diz o contrário. Isso aqui é o religioso. O religioso às vezes vai pôr as regras para você. Às vezes vai colocar um monte de muro para que a gente não chegue até Jesus. E o caminho até Jesus é muito mais leve, é muito mais fácil. Porque quando a gente vive numa vida de religiosidade mesmo, isso só é uma barreira para nós. Ao invés da gente olhar para Cristo, a gente começa a olhar para os obstáculos, a gente começa a olhar para as regras, e não olhar para aquilo que o Senhor fez por nós. Então, Jesus, o que Jesus quer? Ele não quer que eu seja um religioso. A primeira coisa que eu quero que você note é que ele não diz: felizes são os religiosos de coração. Aqui, na hora que a gente leu no começo, a gente leu aqui: felizes são os puros de coração, e não os religiosos. E a gente viu como os religiosos às vezes são infelizes de coração, e não puros e não alegres de coração. As pessoas mais infelizes e murmuradoras que eu conheço, e talvez que você conheça, são as religiosas de coração. Elas passam a vida toda construindo tudo em torno de uma longa lista de regras e regulamentos, todas com os não. Já viu? Você vai perguntar para um religioso: não, você não pode isso, você não pode isso, você não pode isso. E nunca, às vezes, é um sim, né? E eles querem que você acredita que é isso que é a vida cristã. E às vezes, quantas pessoas às vezes não estão aqui? Não por conta que Jesus não age mais, o Senhor age, e é por isso que nós estamos aqui. E é nisso que nós acreditamos. Senão nós não estaríamos aqui sentados por 2 horas, 3 horas, 4 horas, se preciso for. Mas por conta do poder de Jesus, nós acreditamos. Nós damos o passo de fé, de sair até da nossa casa e saber que nós podemos ter uma noite de mudança, uma noite de transformação, não por conta de quem está aqui, mas por conta do poder do Senhor. Amém? Então, os religiosos são esses que passam a vida inteira dizendo não, 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 não. Eles são tão infelizes que podem ser, e eles não ficarão felizes até que você seja tão infeliz quanto eles. Os religiosos são assim, irmãos. Às vezes você pode se perguntar por que na igreja agora, de 1, 2 anos para cá, está tanto falando de religiosidade e religiosidade. Mas religiosidade, irmãos, ela causa esterilidade não só no nosso coração, mas no ambiente. Você vai ver num ambiente onde é religiosidade, como o pastor falou, domingo a gente está lá. Mas na hora que a gente sai desses ambientes, na hora que a gente muda desse ambiente, a gente vive uma vida completamente diferente. E às vezes a religiosidade, ela nos coloca mesmo nessa caixinha de papel,
ou dentro de um cofre, põe um cadeado, que aí você não consegue mexer para cá e para lá. Mas você fica limitado. E é isso que os religiosos fazem. Eles, muitas das vezes, eles não vão olhar para o interior, eles não vão olhar para a sua vida, mas eles vão olhar pelo ambiente. Ah, você viu lá o que está fazendo? Poxa, poderia fazer isso de uma maneira diferente. E não que a gente não possa receber um feedback, vamos supor, às vezes vão criticar a ceia aqui. Não, por que entrega o pão? Por que não faz uma fila e todo mundo vai pegar? E às vezes, o que isso vai mudar, irmãos? O que isso vai mudar? E às vezes isso só revela o coração da pessoa. Isso só revela a pessoa em si, em vez de importar com o que realmente importa. Às vezes você vai perguntar e se abrir para um religioso. Às vezes ele vai colocar regras para você fazer, mas não vai falar assim, Jesus é a solução para a sua vida. Às vezes, se você fazer isso aqui, isso aí vai solucionar. Mas de nenhuma maneira ele cita Jesus, porque ele acredita mais nas regras do que o poder que Jesus pode curar, do que o poder que Jesus pode fazer na nossa vida. E você conhece alguém assim? Por favor, não cutuca a pessoa que está do seu lado. Mas todos nós conhecemos uma pessoa assim. Eles acham que tudo se resume às regras, regulamentos, rituais, atividades religiosas, e é isso que é a vida para eles. Querem que você acredite que isso é o que deve ser, mas a verdade é que a vida cristã não se resume ao não. A vida cristã, ela tem a ver com fazer. Não tem a ver com fazer, não tem a ver sobre o que pode, não pode, é sobre o pode. Não tem a ver com o não, a vida em Cristo é sobre o sim. Olhe para a Bíblia e diz, em João 10, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. É tudo sobre sim. Eu quero que você escreva isso em suas anotações aí agora. Isso é importante. Jesus não quer que eu seja um religioso. E o quão isso é importante, irmãos. Quando a gente... Nossa, quantas vezes já fui religioso, seja com alguma coisa seja de música e tudo mais, ou seja, alguma coisa que eu via demônio em tudo, e às vezes era Deus querendo falar comigo, por conta da minha religiosidade, isso a gente também pode confundir as vozes do Senhor. Às vezes o Senhor está querendo te trazer uma direção, não, mas essa palavra aqui é Satanás. Satanás está usando a pessoa, mas em nenhuma maneira a gente quer reconhecer e falar assim, eu realmente estou errado, eu preciso de mudança. E a religiosidade impede até mesmo que a gente ouça a voz do Senhor. E o quão isso é perigoso. Jesus, ele deseja que eu seja autêntico. O preço da verdade sempre será menor do que o preço da mentira. Isso é muito forte, irmãos. O preço da verdade, ele sempre será menor que o preço da mentira. E como isso é verdade, sobre a minha vida também, eu lembro que eu já fui um mentiroso nato, assim. Nato mesmo, às vezes por conta da minha vitimização, às vezes eu vivi isso em alguns pontos que até, às vezes no momento me trouxe consequências de fatos ruins, por conta do peso da mentira, de às vezes ficar, nossa, por conta disso, daquilo, de família eu sou um coitado, então vou falar mentira para os outros para que eu ganhe as coisas, para que eu barganhe. E isso às vezes foi uma dificuldade para mim, que às vezes eu falando mentira, às vezes os outros não descobriam, mas às vezes, quando descobriu, isso foi uma mudança assim, no meu coração, que eu falei assim, isso aqui não adianta, sabe? E aquilo lá, o que me confrontava só no íntimo, agora ali já foi uma barreira, às vezes, com o outro. Às vezes, de a gente perder a confiança. Às vezes, dos outros não ter confiança na gente. E isso Jesus quer que a gente, de fato, seja de verdade. Porque o preço da mentira, ela é muito maior. Ela é muito maior. Às vezes a gente pode ser enganado de achar que a mentira não vem à tona, mas quando ela vem à tona, a gente perde as pessoas, a gente perde a confiança, a gente fecha portas que às vezes Deus estava abrindo para nós, tudo por conta de uma vida de mentiras. E isso que é a religiosidade. A religiosidade, ela é uma mentira. A religião esconde a sujeira e proporciona medo, prisão e frustração. E a fé expõe e proporciona cura. Amém? Aleluia. Então, a decisão de hoje, ela é confessar. Tiago 5,16 diz, se você quiser abrir comigo, Tiago 5,16.
Amém? Diz assim: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém? Confessar, no original homologel, significa professar, reconhecer aberta e alegremente, prometer publicamente que farei algo, concordar e comprometer-se. Uma ação que deve sincronizar a confissão é o arrependimento. Na Bíblia aprendo que devo me arrepender para merecer o perdão, mas não só para me apropriar do perdão de Jesus, que Ele já estabeleceu na cruz, mas eu também preciso me arrepender e confessar os meus pecados. Quando nós confessamos os nossos pecados uns para os outros, como nós já vimos muito no 30 Semanas, né? Às vezes é uma coisa que às vezes bate na tecla: se você confessar, você vai ser curado. Isso é muito uma verdade, irmãos. Se a gente confessa uns para os outros, a gente pode ser curado. Mas se nós confessarmos para Deus, a gente é perdoado, como diz em Salmo 32:5. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Aqui, irmãos, há uma diferença entre a gente confessar os nossos pecados às pessoas e a gente confessar os nossos pecados a Deus. A Bíblia fala que quando a gente confessa para o Senhor, a gente é perdoado, mas quando nós confessamos uns para os outros, a gente é curado. Isso aqui é poderoso demais, porque quantas vezes, digo por mim mesmo, eu já peguei, às vezes diante de um pecado, e às vezes você pode se identificar e a gente ora: ah, Senhor, perdoa o meu pecado, perdoa, Senhor, o meu pecado e tudo mais. E às vezes parece que a gente não é perdoado, mas a gente é perdoado pelo Senhor. Mas por quê? Porque a gente não confessou os nossos pecados uns para com os outros. Eu não digo aqui que você tem que confessar para qualquer um. Eu chegar ali na primeira pessoa que eu ver na rua, vou abrir o meu pecado. Às vezes ela não vai conseguir me ajudar. Mas se a gente tem um discernimento, uma maturidade, que as pessoas que estão aqui, os nossos líderes, as pessoas que nos discipulam, as pessoas que cuidam de nós, podem nos ajudar nisso, a gente é curado. E isso, às vezes, da gente confessar o nosso pecado, porque você fala, Gabriel, que parece que eu não fui perdoado, que o Senhor perdoa, mas se a gente não confessa, às vezes a culpa pode estar ainda no nosso coração, e às vezes isso é uma porta para que Satanás tente a gente outra vez. Quantas vezes eu já caí em pecado e tudo mais de pornografia, e isso eu não preciso esconder, porque o Senhor me libertou disso, e quantas vezes, às vezes, eu caía naquele pecado, eu orava para o Senhor, e eu ficava naquilo, remoendo. E por ficar pensando naquilo, não dava noutra, eu estava caindo de novo. Não porque o Senhor não me perdoou, mas por conta que eu não dei um passo de, poxa, eu vou confessar o meu pecado para o irmão aqui, Ezequiel, porque, ele vai saber, ele vai me ajudar, ele vai, Gabriel, como é que está lá? E aí, você está conseguindo vencer? Como é que está a sua dificuldade? E aí eu já não luto sozinho, porque sozinho a gente é uma presa fácil, mas se eu confesso para o outro, eu já não preciso caminhar sozinho, ou às vezes caminhar com medo. Vamos supor que, às vezes, a gente vê isso muito na Assembleia, né? Quando tinha aquela senhorinha, todo mundo tinha medo da senhorinha revelar, aí você chega diante de um profeta e tudo mais, aí você já não mais anda com medo, eu vou passar longe da pessoa lá, vou passar longe da pastora, porque às vezes ela tem uma palavra para entregar, vai ser certeira ali, vai revelar o meu pecado para mim, mas aí não é ela, mas o Senhor, sabe? E aí a gente não mais precisa andar com medo, porque a gente se abre para o outro e a gente tem uma ajuda mútua. E às vezes ele vai falar assim, poxa, Gabriel, às vezes eu passo pela mesma coisa e eu consigo te ajudar nisso. Então, quando a gente ora ao Senhor e a gente pede perdão, a gente é de fato perdoado pelo Senhor. O sangue dele nos perdoa, nos limpa, nos lava, mas quando a gente confessa uns para os outros, isso também é muito poderoso. E nós não podemos negligenciar isso. E a gente de fato é curado. Amém? Ele quer que eu seja autêntico. Felizes são os puros de coração,
não os religiosos de coração. Em João capítulo 11, lemos sobre o momento em que Jesus ressuscitou Lázaro dos mortos. A Bíblia registra que Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Lázaro saiu do túmulo com as mãos e os pés, que estavam envoltos em faixa, e havia um pano em seu rosto. E agora aqui há um significado muito forte nessa história. Isso aqui me fez eu debruçar a lágrima lá em casa. Mas o significado disso é que nada que te amarra, porque o Senhor ele fala ali para tire as amarras ali dele, que nada que te amarra ou te limita a sua capacidade de realização na sua vida, nada que o faça tropeçar ou tentar seguir Cristo, nada que o cubra ou mascare sua identidade pode resistir ao poder de Jesus de dar a vida, porque ele diz: Lázaro, venha para fora. Eu acredito que hoje, nessa noite, o Senhor está dizendo para nós também: Lázaro, venha para fora. Gabriel, venha para fora. Amém? Agora, eu quero que você receba realmente isso, pois é importante em nossa caminhada em liberdade. Quando você dá a sua vida para Jesus, a Bíblia diz que Ele o trouxe da morte para a vida. É assim como Ele fez com Lázaro. Ele trouxe você da morte para a vida. Mas ainda há memórias, às vezes no nosso coração, feridas, hábitos, bloqueios, falhas. E quantas vezes isso, às vezes falando por mim mesmo, me gerou bloqueio. Quantas vezes eu orei e tudo mais, puxa, uma dificuldade que eu tinha muito grande era em relação à minha paternidade, maternidade ali. Eu falava assim, puxa, já perdoei minha mãe e tudo mais, mas sempre voltava à tona. Às vezes o Gustavo mandava mensagem: você não vai vir a mãe não e tal. Aí eu ficava assim, não vou. Às vezes com aquela coisa no meu coração de dureza ali. E quantas vezes isso não foi uma, duas vezes, três, que eu pedi perdão ao Senhor, que eu cheguei ao Senhor: Senhor, me ajude a eu amar minha mãe, me ajude eu a perdoar. Mas aquele peso, parecia que eu orava e o Senhor não fazia nada. Mas quando eu lembro um testemunho até para vocês façam 30 semanas. Quando eu fiz o 30 semanas e naquelas rodas de partilha, eu abrindo meu coração, eu consegui de fato tirar todo esse peso sobre mim. De uma coisa assim, de eu chegar lá para a mãe, e o Gustavo estava lá na época, aí entregar flor para ela, falar assim: nossa, eu nunca recebi uma flor e tudo mais. E isso para mim foi um marco assim no meu coração. Então, o Senhor, Ele quer realmente, Ele está dizendo para nós nessa noite, sabe, tira a faixa para deixar Ele ir. Então, às vezes a palavra do Senhor nessa noite para você é realmente a palavra indo de encontro ao seu coração, para que as faixas que estão tampando a sua visão, amarrando os seus pés, amarrando as suas mãos, e deixe você ir. Porque quando a palavra do Senhor vem de encontro ao nosso coração, eu vejo como um farol de um caminhão, né? Às vezes você está dirigindo de noite. Esse dia eu estava voltando de São José com os pastores, aí do nada vi um carro com farol forte, assim, parecia que você não enxerga mais nada. E que a presença do Senhor, que a luz da palavra do Senhor, seja essa luz forte, que vem de encontro ao nosso coração, de encontro às nossas feridas, de encontro às nossas emoções, os nossos pecados. E não importa, às vezes aquilo que vai estar lá escondido, que a gente não vai achar, às vezes a gente perde alguma coisa assim, procura, mas a luz do Senhor, ela vem de uma maneira tão forte que vai revelar todas essas coisas ocultas no nosso coração. Eu acredito que a palavra do Senhor é isso, irmãos, que ela tira as nossas vendas, que ela tira a nossa faixa, que ela tira a nossa amarra do nosso coração, dos nossos pés, da nossa mente. E isso também é o ambiente do 30 semanas, e que você possa mesmo fazer, é um merchan aqui mesmo, que você possa fazer, é um testemunho. E em nome de Jesus, nesses ambientes nós encontramos pessoas que podem ajudar você a encontrar liberdade, deixar para trás, superar, deixar para trás tudo que te limita, te prende e te amarra. Jesus disse, como o caso de Lázaro: soltem e deixem ele ir. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não foi para a religião, mas foi para a liberdade que Cristo nos libertou.
Em João 8 diz, 8,32, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8,36, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato estão livres. Amém? Vocês acreditam que vocês são libertos pelo poder do Senhor? Amém? Então, o alvo dessa série de mensagens é que você tome decisões que irão levá-lo para um novo nível de vida. Declare comigo aqui agora. Não sou Deus, tenho esperança nele, me comprometo com Deus, seus processos e seu povo. Então posso receber a ajuda. Amém? Ninguém consegue vencer sozinho, irmãos. Até corduns aí. Sabe o que eu aprendi? O diabo diz, você é a igreja. Você pode caminhar sozinho. Mas todo predador isola a presa da manada. E isso, irmãos, o diabo muitas vezes vai fazer isso com a gente, ó. Vai nos aprisionar, vai tampar e vai dizer que a gente pode viver sozinho, mas isso é uma mentira gigantesca. Teve uma vez uma pessoa falou comigo assim, se abrindo e tudo mais, faz muito tempo. Aí a pessoa falou assim, tô vivendo uma vida de pecado e tal, tô pecando, tô errando, e ela estava na igreja e tudo mais. Ela falou assim, não adianta eu estar na igreja, não adianta que às vezes eu peço perdão, nada muda, eu volto a cair nos mesmos pecados, eu volto a ficar nas mesmas coisas, não adianta não, vou voltar para onde eu estava. Mas não adianta, irmãos, isso é uma mentira de Satanás. Muito melhor a gente estar aqui na igreja e a gente, poxa, eu me levantei, eu caí, eu me levantei de novo, eu caí, eu me levantei de novo, porque um dia a graça do Senhor, ela vai nos resgatar de tal modo que nós vamos realmente estar firmes e nós vencemos aquele desafio, tem um outro para vencer, tem uma outra dificuldade para vencer. E a maior mentira de Satanás é que se você às vezes está em pecado hoje, você está vivendo uma dificuldade, às vezes um pecado escondido e que você não confessou e que você possa confessar, mas a maior mentira é que se você vencer isso sozinho, se você lutar sozinho, você vai conseguir vencer. Isso Satanás está te aprisionando, que quando a gente dá legalidade a isso, não, já que está ruim mesmo, aí você vai enfiar ali o pé e vai ir mais fundo e não adianta. Depois vai ser ainda mais difícil de você voltar. Não porque a graça do Senhor não te alcança, mas a graça do Senhor te alcança. Mas você vai estar tão imerso que é muito mais difícil você retornar. É muito mais difícil da integridade do nosso coração. Às vezes a gente vai ficar com vergonha. E isso, a vergonha também é o Satanás ali, de falar assim, puxa, agora eu vou voltar para a igreja, as pessoas estão me olhando torto. E tudo isso é o inimigo, irmãos. Às vezes não tem ninguém te olhando torto. Às vezes pode ter, mas o Senhor trata com essa pessoa. Mas o Senhor, Ele te chama para perto. Enquanto Satanás, ele te chama para o isolamento. Ponto 2, o que me motiva a confessar e ter o meu coração 100% limpo? A bondade de Deus. O que motiva a gente a ter um coração 100% limpo? É a bondade de Deus. Romanos 5,8 fala, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. A base para um coração puro não é o quanto você tem sido, mas saber o quanto Deus é bom. Não é pela nossa força, não é pela nossa capacidade, mas é saber o quanto o Senhor é bom, amém? É baseado no caráter de Deus e não no seu. É baseado nas ações dele e não nas suas. É baseado na bondade dele e não na sua. É baseado na promessa dele e não em suas tentativas. Um coração puro é um presente de Deus. Isso aqui, como confronta a gente, né, irmãos? Porque quantas vezes a gente acha que as coisas são pela nossa força. A gente até fala assim, sua vida está no controle de Deus. Está no controle de Deus. Você acredita que Jesus está isso no controle? Está no controle. Mas quantas vezes a gente quer pegar o controle, né? Aí fala assim, Deus, toma o controle. Não, já pego de volta. E a gente, quantas vezes faz isso? E às vezes, em vez da gente confiar, às vezes da gente entregar, da gente confiar no caráter do Senhor, a gente quer confiar mais na nossa força.
e aí é onde a gente erra, é onde a gente às vezes permanece da mesma maneira. Mas o Senhor quer realmente que você confie no caráter do Senhor. Ele quer realmente que você entregue o controle na mão dele, confiar na bondade do Senhor, confiar no que o Senhor tem para você. E isso é um dom da sua graça. O seu comportamento não vai purificar o seu coração, mas um coração puro vai mudar o seu comportamento. Abençoados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Isso aqui, irmãos, é muito forte para mim, que o seu comportamento não vai purificar o seu coração. E quantas vezes, às vezes, a gente olha lá fora e a gente fala assim, puxa, aquela pessoa tão bonzinha, né? Que a pessoa ali responde todo mundo bem, trata todo mundo bem. Ah, essa pessoa aqui não bebe, não fuma, não sai para bebedeira, não sai para carnaval, isso, aquilo. Nossa, essa pessoa aqui só falta Jesus. Mas falta tudo. Falta tudo que nós temos, tudo que nós precisamos é Jesus. E quantas vezes a gente cai nesse engano? Ah, essa pessoa é tão boa, tão boa, tão boa, que só falta Jesus. Que a gente exclui toda a bondade do Senhor, a gente exclui o Senhor de lado, achando que o Senhor é só um mero ali band-aid para a pessoa que é boazinha e, não, está pronto. Mas essa pessoa, ela também precisa do sangue do Senhor sobre os seus pecados, sobre a sua vida. E quantas vezes, irmãos, eu mesmo aqui, se eu não fosse cristão, isso eu me peguei chorando em casa, se eu não fosse cristão, às vezes vocês não iam me encontrar num carnaval. Se eu não fosse cristão, às vezes vocês não iam me encontrar, às vezes bebendo, às vezes usando droga, às vezes saindo de casa. E o que isso me faz melhor que alguém? Não. Mas porque eu vi quantas vezes que a bebida, às vezes, destruiu a minha família, ou quantas vezes as drogas, assim, chegou a destruir a minha família. Hoje, graças a Deus que o Gustavo tá aqui com a gente, recomeçando. Mas quantas vezes isso foi um problema que eu olhei desde pequeno, assim, falava assim, nossa, isso aqui é uma coisa que eu nunca quero pôr na boca. E isso não só por ele e tudo mais, mas ver hoje lá o nosso tio, que às vezes rompeu o casamento, teve traições, tudo mais, tudo por conta de droga, tudo por conta dessas coisas. Meu primo também na mesma coisa. E às vezes eu vi isso e falei assim, eu não vou viver isso não. E o que difere, irmãos? Isso, o meu bom comportamento, não mede nada que às vezes eu sou melhor que o outro, que eu sou melhor que o Otávio, que o Ezequiel, que o Gustavo, que os meninos aqui não. Porque às vezes eu posso ser bonzinho, mas esse bonzinho para o inferno, porque ele confia tanto na sua bondade, que ele acha que não precisa de Deus. Mas às vezes essa pessoa que às vezes está no fundo do poço, às vezes está reconhecendo a sua dificuldade, ela vai herdar os céus, porque ela reconhece o quanto ela é falha e pecadora. E às vezes o quanto isso, eu falo assim, Deus, ainda bem que o Senhor me alcançou, porque às vezes eu poderia confiar tanto na minha bondade de coração, que às vezes, ele é tão bonzinho, mas às vezes quantas vezes eu já quis falar umas coisas difíceis para os outros, confrontar os outros, e às vezes por eu querer agradar todo mundo, eu falo assim, não, tudo bem, e às vezes estava escondendo meu bonzinho, sabe? Mas na verdade eu não era bonzinho nada, às vezes eu queria agradar todo mundo, e eu estava me passando de bom para revelar uma coisa que eu não era. Então, e será que esse é o nosso padrão de bondade? Sabe, será que esse é o nosso padrão de bondade? Que o nosso padrão de bondade realmente seja Jesus. Realmente seja Jesus pagando o preço por nós, pelos nossos pecados. Será que esse é o nosso padrão também de fidelidade? A gente só se abster, não, daquilo que é mal. Não, então você não fuma, você não bebe. Esse é um padrão de uma pessoa fiel para Jesus? Não, isso não é um padrão de fidelidade. Por vezes nós pensamos, só falta Jesus, mas falta tudo na nossa vida. Sabe? Pensando também sobre essa questão de fidelidade, não é só a gente se abster do que é mal, sabe? Mas é a gente se derramar porque é bom. Porque realmente é bom. E quem é bom? Jesus é bom. Sabe? Às vezes a gente confunde o nosso padrão de fidelidade. Aqui eu vou pegar a sua atenção. Se a gente quisesse fazer uma estátua do Lula ali no centro de Nazareno, eu tenho certeza que a turma que é do Bolsonaro, vamos pôr aí, não se curvaria, irmãos. E às vezes eles se morreriam por essa causa. E eu tenho certeza, se fizesse uma estátua do Bolsonaro, a turma que às vezes vai votar no Lula, não se curvaria e morreria pela causa dele. Sabe? E será que esse é o nosso padrão de fidelidade? Será que esse é o nosso padrão de bondade?
a gente só olhar e falar assim, às vezes confiar no que eu entendo como errado, como mal, mas não, sabe? O errado não é a gente só se abster daquilo que é mal. Às vezes o que é mal para você, que nem eu disse, às vezes para o cara que é do Bolsonaro, o mal é o certo. O cara que é do Lula, o mal é outro certo. Mas será que esse é o padrão nosso de fidelidade, de bondade, que essa pessoa está certa ou errada? Mas não. Isso não é o padrão do mal, sabe? Esse é o nosso padrão. O nosso padrão é a gente não só se abster do que é mal, mas se derramar porque é bom, que é Jesus. E quantas vezes, aqui também, nós pecamos e ficamos nos autoflagelando, nos castigando, às vezes, vou pedir perdão ao Senhor, mas às vezes nós pede perdão, e às vezes a gente cai numa autocomiseração, porque, Deus me perdoa, Deus me perdoa, e tenta falar de uma outra maneira, às vezes, para conquistar mais o coração de Deus, sendo que o Senhor, Ele reconhece o nosso coração, reconhece quando a gente realmente se arrepende, realmente cai em si, e o Senhor reconhece. E a gente não precisa, sabe, ficar se autocomiserando, porque o Senhor ouve as nossas orações. Sabe o que a gente realmente precisa? É que nem fala aqui, da bondade do Senhor. É a gente olhar para a bondade do Senhor como o atributo do Senhor. Tem aqueles que são incomunicáveis e comunicáveis, né, que a gente às vezes acha tão difícil, mas a gente olhar para o Senhor, a bondade do Senhor, a imutabilidade do Senhor, falar assim, Deus, eu sentar diante disso e falar assim, o Senhor não muda. O Senhor não muda diante do meu pecado. O Senhor não muda diante da maneira de eu ficar, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Isso não vai mudar Deus, porque o Senhor já derramou o sangue de Jesus na cruz por nós, pelos nossos pecados. Que a gente possa realmente confiar na bondade, no caráter do Senhor, que o Senhor não muda, mas é só nós chegarmos, Senhor, perdoa os nossos pecados. Com o coração quebrantado e contrito, nós somos perdoados. Amém? E a minha pergunta para você é, o que o seu coração quer? Lá no fundo, o que o seu coração realmente quer? Você quer Deus em sua vida? Eu acho que sim, porque essa é a razão para você estar aqui nessa noite. O fato de você estar aqui neste lugar é um reflexo de um desejo profundo dentro de você, que você diz, eu quero ter um relacionamento mais profundo com Deus. Amém? Eu quero que Ele arrume as coisas em minha vida, eu quero Ele em minha vida, eu quero viver da forma que Ele quer que eu viva, e creio que é por isso que você está aqui. Amém? Deus conhece os desejos mais profundos do nosso coração, e Ele promete a você, que se você se render e deixar purificar o seu coração, apenas se rendendo a Ele, então você verá a Deus em suas mãos, em seus lábios, em suas ações, em seu caráter. E nós não mais, às vezes vamos ter mãos que às vezes faz o mal, lábios que às vezes destila ódio, sabe? Mas a gente vai ter mãos, lábios, ações, caráteres purificados pelo Senhor. Você vai vê-lo enquanto o caráter de Cristo é formado em você no dia a dia, momento a momento, escolha por escolha, passo a passo. Deus já viu o trabalho concluído. Nós muitas vezes não vamos ver o trabalho concluído, mas o Senhor, Ele enxerga além das nossas circunstâncias, além dos nossos pecados, além das nossas dificuldades, às vezes que a gente tem de memórias, de tristezas, mas o Senhor, Ele vê além. E que a gente possa confiar que mesmo se a gente está passando um momento de luta e dificuldade hoje, que a gente precisa confessar e às vezes pôr para fora, mas o Senhor, Ele vê lá na frente, Ele vê o ponto que a gente já deu o passo, Ele vê o ponto que a gente já está curado, e que a gente possa se firmar, não na nossa circunstância hoje, mas confiar no Senhor, sabendo que Ele cura o nosso coração, sabendo que Ele limpa as nossas feridas. Amém? E Romanos 2,4 diz, a bondade do Senhor leva ao arrependimento. Rick Warren diz, o pecado deve guiar você para Deus, porque é o único lugar onde você vai encontrar perdão, esperança, cura, liberdade, misericórdia e força para se levantar e continuar avançando. Amém? Essa frase aqui é muito forte. A fidelidade de Deus. O que isso faz para a gente ter um coração 100% limpo? É a gente confiar
nessa fidelidade do Senhor. Outras pessoas, elas podem desistir de você. Elas podem sair pela porta, mas Deus afirma que nunca te abandonará. Sabe? O Senhor é esse Deus que vai olhar para a gente, vai olhar para mim, para você, Pedrinho, para você, meu pai, o Rodrigo. E Ele vai, às vezes, as pessoas, você pode chegar e às vezes se abrir, e às vezes as pessoas não vão dar a mínima. Às vezes as pessoas, hoje em dia, a gente vê que a gente está tão preocupado com a gente mesmo, tão preocupado com as minhas coisas, com as nossas necessidades, que a gente já não tem mais tempo para ouvir o outro. E às vezes essas pessoas podem realmente pegar e sair e não nos dar a mínima. Mas o Senhor é o que nos dá tudo. O Senhor, Ele nos dá confiança. O Senhor, Ele nos restaura. O Senhor, Ele nos perdoa. E o Senhor, Ele é um Deus que não nos abandona. Amém? Fala em Hebreus, 13:5. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Amém? As promessas de Deus é onde nós devemos confiar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Como diz em 1 João 1,9. Zacarias 13:9 fala: colocarei essa terça parte no fogo, e a refinarei com prata, e purificarei como ouro. Ele invocará o meu nome, e eu lhe responderei. É o meu povo. Direi, e ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Então, que nós possamos confiar realmente nas promessas do Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para limpar e purificar o nosso coração de toda injustiça. Amém? E o Senhor não falha, irmãos. O poder de Deus é algo que também devemos nos afirmar para que nós tenhamos um coração 100% puro e limpo. Em Gálatas 5,16 diz: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Amém? Que a gente possa hoje escolher, a cada dia também, viver pelo Espírito, que de nenhuma maneira a gente vai satisfazer o nosso desejo da carne. Quantas vezes eu vejo assim, que às vezes eu estava num momento de fraqueza, de dificuldade, às vezes ali eu falava assim: nossa, eu preciso vencer isso, eu preciso vencer isso. E às vezes a gente foca muito mais no problema, muito mais naquilo que a gente tem que resolver, do que a gente se aproximar do Senhor. Às vezes a gente foca muito mais no nosso pecado, do que ser curado e transformado pelo Senhor. Do que chegar perto do Senhor: Senhor, dobrar os meus joelhos, me arrepender e olhar para o Senhor e falar assim: eu preciso do Senhor. Eu preciso passar mais tempo com o Senhor. Eu preciso criar uma intimidade com o Senhor. Porque quando o meu olhar estiver não aqui, não no meu pecado, não no seu pecado, mas a gente estiver olhando para o Senhor, a gente vai perder o foco daquilo que tira o nosso foco de Jesus. Amém? Ezequiel 36:25 fala: aspergirei a água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Eu os purificarei de todas as impurezas e de todos os ídolos. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e obedecerem fielmente às minhas leis. Amém? Amém. Que nós possamos realmente se apegar a essa palavra. A gente ser purificado de toda impureza, de todos os ídolos do nosso coração. E o Senhor nos dá um novo coração, um espírito novo sobre nós. Amém? E você pode perguntar: quais que são os benefícios que eu experimento ao ter um coração puro? O que isso pode trazer para mim? Mas a gente vai ver isso agora. Ver a Deus com a nossa pureza, porque às vezes a nossa impureza nos afasta do Senhor. Às vezes a gente não consegue ver o Senhor, às vezes a gente não consegue experimentar o Senhor, mas significa ter uma vida leve, vida de satisfação e contentamento, ter uma vida inabalável, uma vida constante, perseverante, que permanece em Jesus, ter uma vida vitoriosa, vida de abundante e de progressão em todas as áreas, uma vida restituída das perdas de coisas ilícitas, graças a Deus. Ensinadora, uma vida que compartilha suas experiências com o outro. Amém? E isso é um acróstico que fala, né? É uma vida livre. Isso tudo se resulta. A gente
é se chegar ao Senhor, a gente confessar os nossos pecados, a gente ter uma vida livre. Amém? E Salmo 51, 10 diz: cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Amém? Você possa fechar os seus olhos nessa noite. Amém. Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua palavra.